Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é João Paulo Sampaio, sou professor de História e hoje vou falar sobre a Proclamação da República. Quando falamos na Proclamação da República, a primeira coisa que surge é a pergunta: foi um golpe ou foi proclamação? Para compreender a derrubada do regime monárquico e saber se foi golpe ou proclamação, é preciso entender antes a formação do Estado Nacional Brasileiro. O Brasil se formou como uma monarquia. A monarquia brasileira manteve a unidade territorial da América Portuguesa, diferentemente da América Espanhola, que se fragmentou em diversos países. No Brasil Império, tivemos como primeiro monarca Dom Pedro I. Ele não terminou seu reinado e abdicou em favor de seu filho, Dom Pedro II. Dom Pedro II governou por 49 anos. Em 1889, Dom Pedro II acabou sofrendo o golpe da Proclamação da República. Esse golpe derrubou Dom Pedro II do trono e deu início a uma nova fase na história do Brasil, a República. A pergunta que vem em seguida é a seguinte: por que a monarquia foi derrubada? A República Brasileira foi formada por 4 questões: a questão religiosa, a questão militar, a questão republicana e a questão abolicionista. Todos esses elementos somados convergiram para que o movimento republicano fosse bem sucedido. A questão religiosa. Durante o Império, a Igreja Católica era submetida ao Estado. Isso significava, entre outras coisas, que nenhuma ordem do Papa poderia vigorar no Brasil sem que fosse aprovada pelo imperador. Ocorre que Dom Pedro II, influenciado pela maçonaria, decidiu não acatar a ordem papal de expulsar membros da maçonaria da Igreja. Com isso, o Império foi perdendo a simpatia da Igreja Católica. A questão militar. Depois da Guerra do Paraguai, o exército brasileiro foi adquirindo cada vez mais importância dentro da sociedade. O governo imperial, entretanto, teimava em não reconhecer esta importância, relegando os militares à posição secundária, que gerou a questão militar, que foi uma série de eventos que colocou em confronto direto oficiais do exército e a monarquia. A questão republicana. As ideias republicanas faziam parte de diversos movimentos brasileiros, como a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Confederação do Equador, entre outros. Contudo, somente a partir de 1870, o movimento republicano ganhou uma formação mais sólida e concreta. Nesse ano, foi lançado no Rio de Janeiro um manifesto republicano, que, em um dos seus trechos, afirmava: somos da América e queremos ser americanos. Isso significava que no continente americano, o Brasil era o único país que mantinha o regime monárquico, e a República Federativa passou a ser vista como a salvação para todos os problemas do Brasil. Finalmente, a questão abolicionista, que mexeu diretamente no interesse econômico dos fazendeiros escravocratas. Os senhores de escravos, principalmente os do Vale do Paraíba e da Baixada Fluminense, não se conformaram com a abolição da escravidão e com o fato de não terem sido indenizados. Sentindo-se abandonados pela monarquia, acabaram também abandonando-a, passando a apoiar a causa republicana. Com as 4 questões formadas, entre os dias 8 e 9 de novembro de 1889, o tenente-coronel Benjamin Constant iniciou o movimento golpista para derrubar a monarquia. Na manhã de 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca, à frente da tropa, depôs o ministério de Afonso Celso, o Visconde de Ouro Preto. Na noite do dia 15, constituiu-se o governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil. A transição da monarquia para a república foi feita sem alterações socioeconômicas e sem participação popular. O Brasil continuou a ser um país agroexportador e a República Brasileira não incorporou ao seu projeto político as classes menos favorecidas da população. A proclamação da República inaugurou uma nova ordem política no país. O centralismo,
predominante durante o Império foi substituído pelo federalismo, defendido principalmente pelas elites do Oeste Paulista e de Minas Gerais. E a pergunta do começo do vídeo, foi um golpe ou foi proclamação? Foi um golpe. Podemos afirmar isso com toda certeza, porque o regime monárquico era um regime legitimado pela Constituição de 1824, que não previa qualquer derrubada, muito menos da forma como se constituiu a República Brasileira. No próximo vídeo vou falar sobre a primeira fase do Brasil República, a República da Espada. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E até a próxima!